Fala pessoal, bora comentar hoje sobre o Banco Bradesco, que subiu mais de 20% na cotação. Será que ainda continua sendo uma boa opção? Será que ficou caro ou barato? Qual é melhor, Bradesco 3 ou Bradesco 4? E também quais são as projeções do mercado para os próximos anos? E sabendo essa informação, podemos ter noção se o mercado acredita que o papel está caro ou barato. Então o primeiro ponto é que do final de julho até o momento, o Bradesco disparou cerca de 25%, tanto a ação ordinária e a ação preferencial. Então, no ano, apesar dessa grande alta de 25%, o Bradesco ainda está caindo 7%. Então, na prática, ele praticamente recuperou essa queda que aconteceu neste ano. Fora que o Bradesco acumula uma queda de 47% desde esse pico em 2019. Então, perceba que, apesar dessa alta de 25%, o Bradesco ainda está bem longe daquele pico de 2019 e início de 2020. Então, na prática, ele teria que subir uns 100% para chegar naquela cotação antiga. Porém, não quer dizer que a empresa chegará nesta cotação, até porque, na renda variável, nada é garantido. Então, esse fato só iria acontecer se de fato o balanço melhorar muito e o mercado aceitar pagar múltiplos mais elevados para determinada empresa. Além disso, essa matéria é bem recente e esse ponto contém algumas projeções do Goldman Sachs para os próximos anos, e sabendo esse ponto, podemos ter noção se o Bradesco está caro ou barato. Então o primeiro ponto é que eles mudaram a recomendação de neutra para compra e elevaram o preço-alvo de 14 para 17,50, aqui no caso Bradesco 4. Ou seja, na visão deles ainda teria potencial de apreciação. E aqui nessa matéria eles comentaram sobre aquele ponto do balanço que aparentemente foi um ponto da inflexão porque melhoraram na qualidade dos ativos, tiveram melhora no índice de inadimplência, provisões permaneceram controladas, o resultado da parte de seguros veio muito forte e também o CEO do Banco Bradesco destacou que ele acredita que o banco entregará lucros acima do que o esperado. Então também foi outro ponto que animou o mercado acreditando nessa recuperação do resultado. Fora isso, um trecho muito bom dessa matéria é que eles colocaram as suas projeções para este e os próximos anos. Então, o Goldman Sachs projeta 19,5 bilhões de lucro para 2024, já para 2025, 25,5 bi e para 2026, 29,5 bi. E perceba que ainda é um lucro muito abaixo do que o Banco do Brasil e o Banco Itaú, que deverão lucrar próximo do que 40 bi neste ano. Já outra informação útil é que eles acreditam que o ROI poderá crescer para 14,8% no próximo ano e 15,7% em 2026. E ainda seria um ROI baixo para o mercado acabar pagando indicadores elevados de preço sobre lucro e de PVP. Então ainda teria esse outro ponto que poderia limitar certa grande alta no papel. Mas se de fato entregarem acima do que o previsto, 16%, 18% de ROI, que já aconteceu em um passado recente, então eles poderiam surpreender o mercado e o mercado poderia colocar o banco em um patamar de preço bem mais elevado do que a cotação atual. Com isso, o que é que eu fiz nessa foto? Eu coloquei as projeções para este ano e também para os próximos anos. Então perceba que se eu pegar o valor de mercado atual do Bradesco de 157 bi e dividir pelo lucro esperado de 2024, temos um PL projetado de 8,0. E na média, o mercado pagou um PL de 10,2. Então na prática teremos 21% de desconto em relação à sua média histórica. Porém, a situação muda completamente quando consideramos os lucros esperados para 2025 e 2026, porque o PL projetado ficaria bem baixo, de 6,1 e de 5,3. Então, na prática, o desconto aumentaria para 40% e 48%, isso em relação à precificação média de 10 anos para cá. Então, se de fato acontecer essa melhora no resultado, o Banco Bradesco estaria barato e seria um dos bancos mais baratos e também descontados em relação às suas médias. Fora isso, essa foto mostra um histórico de 10 anos em azul que mede a relação de preço dividido pelo patrimônio e essa linha verde mostra o retorno sobre o patrimônio líquido. Então perceba que antigamente o mercado pagava um PVP bem mais elevado no Banco Bradesco, de 1,4, 1,6, 1,8
e até de 2.0, porque na época a bolsa estava aquecida, juros estavam menores, a rentabilidade do banco era bem maior, então vários pontos agregaram nesses múltiplos mais elevados. E agora, o que é que temos? Uma foto diferente, piora na qualidade da sua carteira de crédito, inadimplência elevada, provisões cresceram, rentabilidade caiu, lucros também caíram em comparação com esses períodos passados, então é natural o mercado ter batido na cotação. Porém, aparentemente o mercado acredita que é um ponto de inflexão com a perspectiva de melhora na rentabilidade do banco, consequentemente, o mercado poderia pagar múltiplos mais elevados, por exemplo, no quesito PVP. Além do mais, essa conta seria, entre aspas, um potencial de apreciação na cotação, porém, tenha muito cuidado com isso, porque na renda variável nada é garantido. Então, o que é que eu fiz? Temos aqui a cotação atual de Bradesco 4 de 15,69 no dia 21 de agosto de 2024. Hoje, o valor patrimonial por ação é de 15,47, que é só pegar o patrimônio líquido do banco e dividir pela quantidade total de ações. Então perceba que a cotação atual é próxima do que o valor patrimonial, então o PVP atual de Bradesco 4 é de 1.0. Porém, aquele slide anterior mostra que quando o Bradesco entregava um ROI na faixa de 16%, o mercado pagava um PVP na faixa de 1.5. Então, se for o caso, entre aspas, o mercado poderia pagar R$ 23,00 na cotação, o que teria certo potencial de apreciação de 48%. Fora que se o Bradesco retornar com aquela rentabilidade até maior do que essa, o mercado poderia pagar um múltiplo até mais elevado. E ainda tem outro porém nessa conta, é que ano após ano o patrimônio líquido do Bradesco cresce, então no futuro o valor patrimonial por ação será bem maior do que esse valor de 15,47. Então no futuro poderá ser de R$ 17,00, 18, 19, R$ 20,00, desde que o banco permaneça lucrativo. Consequentemente, 1,5 vezes o valor patrimonial futuro, isso poderia gerar uma cotação potencial bem maior. Porém, isso é puro achismo e são apenas reflexões, até porque a apreciação na cotação não tem como garantir este ponto na renda variável. Além do mais, esse gráfico de cotações versus lucros no Investidor 10 é muito bom e perceba que tivemos sim uma grande queda na cotação de 2019 até o momento, e esse ponto foi motivado por causa de uma piora no resultado. Porém, as cotações caíram bem mais além do que a queda no lucro e o que é que temos? Uma perspectiva da retomada do lucro do Banco Bradesco. Então, se for o caso, teríamos uma assimetria com cotações em queda e a perspectiva no crescimento do resultado. Aí vocês podem falar, já subiu 20%, 25%, mas como vimos, no acumulado do ano, o Bradesco ainda tem reportado queda na cotação. Já outro ponto, no quesito proventos esperados, eu retirei um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro, e essa planilha contém mais de 70 empresas, e aqui no caso para Bradesco 3 e Bradesco 4, a perspectiva é que ele poderá pagar entre 7 a 8% de dividend yield, o que ficaria acima do que o seu provento médio de 5,4%. Então, pelo menos para o curto prazo, a perspectiva é que o Bradesco ainda irá pagar um bom provento e acima do que 6%. Fora isso, essa projeção não é nada irreal, até porque, olhem que ele já tem pago 8,5%, então, na verdade, o dividend yield tem sido até maior do que essa projeção. Porém, esse dividend yield atual está atrelado a um payout de 71% e eu não acredito que o Bradesco irá permanecer com este payout tão elevado. Até porque eles pretendem crescer a sua carteira de crédito, então o banco precisará reter uma parte do lucro para conseguirem alavancar a sua carteira de crédito. Então seria mais saudável o banco pagar entre 50% a 60%. Então por isso que o dividendo projetado fica abaixo do que o dividend yield atual. Fora isso, uma das perguntas aqui do vídeo, Bradesco 4 ou Bradesco 3? E aqui, perceba que Bradesco 3 é mais barata no quesito preço sobre lucro, o PVP também é menor e o dividend yield é de 8,48%, enquanto para Bradesco 4 temos 8,35%. Então, na prática, Bradesco 3 é mais barata e quem compra recebe um dividend yield um pouco maior versus Bradesco 4. Porém, tem um pessoal que opera opções, então tem que olhar para Bradesco 4.
mas tem muitas pessoas que nem operam opções, nem alugam as suas ações, então seria mais prudente olhar para Bradesco 3, que é mais barata e o dividend yield é levemente maior. Além do mais, eu até coloquei aqui uma observação, é que se esse ROI do Bradesco não aumentar, a tendência é que o mercado continue pagando um PVP bem baixo, de 0,8 a 1,0, 1,2 no máximo, e esse ponto é natural. Vocês podem reparar que empresas que entregam um ROI baixo, elas são cotadas por PVPs baixos. Então, reflitam sobre isso, principalmente na parte de bancos, para não cair em certa cilada, porque hoje possuímos bancos na bolsa por um PVP de 0,4, 0,5, mas esse certo banco tem entregue um retorno sobre o patrimônio líquido, um ROI de apenas 8%, 9%, 10%, então é natural o mercado pagar um PVP bem abaixo do que para esses bancos que entregam um ROI muito baixo. Então o resumo aqui do Banco Bradesco, aparentemente sim, está bem barato, desde que aconteça essa melhora no resultado e se de fato acontecer, os proventos poderão ser melhores com o passar do tempo. Porém, tem esse risco que se a rentabilidade permanecer fraca, o mercado poderá penalizar na cotação ou ele poderá entregar um baixo retorno para o acionista. E por fim, uma observação importante, temos vários bancos que são listados na bolsa, então cuidado, você não precisa seguir a manada, porque parece que todo mundo está indo no Bradesco, aí o pessoal quer ir lá e colocar o Bradesco em carteira só porque todo mundo está comprando, acreditando nessa recuperação. Então cuidado para não operar dessa forma, esqueça esse ponto e tente focar no banco que você já estuda, que acredita, que está em um bom preço, que está abaixo do seu preço-teto e que possui boas perspectivas. Então tente focar no que você acredita e não fique seguindo outras pessoas só porque estão investindo em certo papel. E aqui no caso, eu não possuo o Banco Bradesco e eu acabei dando preferência para outros bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, desde praticamente 2020 até o momento. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre o Banco Bradesco, essas perspectivas para os próximos anos. Aí comenta aqui abaixo se você é sócio do Banco Bradesco e também se aproveitou para comprar em preços menores, principalmente nessa faixa de 11 para 12 reais. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comente alguma dúvida ou sugestão de vídeo e também considere se tornar membro do canal. Tem mais de 400 vídeos educativos só para quem for membro. E hoje eu postei um vídeo bem completo, com mais de 20 minutos, que contém 3 formas práticas para calcular o preço teto de ações. Então só esse vídeo aqui vale ouro, porque é bem prático e vocês podem utilizar esse ponto para calcular o preço teto das suas ações. Fora outros conteúdos bem interessantes. E ainda tem aquele ponto, se você assinar hoje e não gostar, você clica aqui na sua foto, depois em compras e assinaturas e cancela em um clique. Então, eu confio tanto aqui no trabalho que eu até mostro como cancelar caso você não goste. Fora isso, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link no formulário do parceiro do canal e através dessa parceria vocês poderão conseguir bons benefícios, inclusive o cartão Black do BTG. Aí caso você possua interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.